mais um vídeo. O vídeo que eu vos trago hoje, como já viram pelo título, é a maquilhagem de fim de ano e eu vou arriscar um bocadinho assim em tons prateados este ano, porque também tenho as unhas filas ontem e tenho assim tons prateados, portanto eu espero que gostem e continuem a assistir. A primeira coisa que vão fazer é atar o cabelo. O meu foi acabadinho de lavar, que até dá pena, mas tem de ser para fazer maquilhagem, senão eu não consigo fazer maquilhagem com o cabelo solto. Então vou atar. Hoje é dia 31 de dezembro, portanto é fim de ano. E pronto. A primeira coisa, depois do cabelo, vou colocar um batom de cieiro para ele começar assim um bocadinho mais... para pôr os lábios mais hidratados agora, porque é de manhã, não é? Então vou usar este aqui, é da Cience, é da marca do Lidl. Agora, para a cara, eu vou utilizar o creme Nivea, que é a pele normal a mista, cuidado de dia, que tem vitamina E, Hidra e Q, e vou juntar com a minha base, finalmente já não é o BB Cream da Nivea. Digo já que eu gostei bastante, eu já vi reviews, a da Vanessa Pereira, por exemplo, ela disse que não gostou, primeiro adorou e depois não gostou. Eu gostei bastante, dava perfeitamente para o dia a dia. E então eu vou juntar estes dois, vou colocar assim aqui na mão e juntar assim e depois vou colocar com as mãos. Portanto, esta é a Max Factory Face Fine Tea All Day Flawless 3 em 1. Portanto, é primer, concealer e foundation in one. Portanto, vou pôr aqui um bocadinho de creme. E vou colocar só um bump, acho que é isso que se chama. Vou colocar assim. Depois eu faço isto para tirar os excessos. E ela é o Golden 75, que eu comprei em Espanha. É o Golden 75 e tem SPF de 20. Agora não é muito importante, mas pronto. E agora aquilo que eu faço é misturar assim com o dedo, para ficar mais homogéneo. E depois aquilo que eu faço é com os dedos pôr na cara e depois espalhar tudo muito bem. Não se esquecendo do pescoço, como é óbvio. Então, bora lá. Parte daqui, já está. Agora vou passar o corretor de olheiras, este aqui já está a acabar, é da Kiko. Skin Evolution Concealer, na cor número 1, como vocês já sabem. Ele já está mesmo no fim, não dá mais. Portanto, eu vou tentar usar o máximo. Agora aquilo que eu vou fazer é preencher as minhas pestanas com aquele lápis da Primark e penteio-os primeiro. E a seguir, aquilo que eu faço é preencher, não muito. Está. Agora vou passar para as sombras. Eu vou utilizar este pincel aqui da Primark e vou usar esta paleta da Yves Rocher, principalmente estes tons aqui cinzas e branquinhos. Mas depois também vou experimentar colocar algumas purpurinas, ou então, se eu não conseguir porque eu não experimentei, porque não tenho fixador de sombra, vou tentar com gloss, porque vi ontem um tutorial que dava com gloss, portanto vou experimentar. Se não der, vou colocar as sombras e depois, para dar um pouquinho mais de brilho, se calhar esta sombra aqui, tipo Rolano, como é que isso se chama, para dar então um pouco mais de brilho. Mas para já vou utilizar as sombras nas pálpebras e depois logo se vê o que é que se faz. Então vou começar por aplicar esta aqui, este tom aqui, este tom aqui. Estes não têm nomes nem nada,
Vou aplicar na pálpebra móvel toda. Digo já que não tenho muito jeito, mas eu estou a fazer tipo improvisos para a câmara, portanto, se não correr bem peço desculpa, mas olhem, é o que há. Eu não sou muito maquilhadora, não é? Mas pronto. Pelo menos tento qualquer coisinha. Eu estou super estressada porque a janela da minha vizinha está aberta. Janela não, a persiana. Então, basicamente estou com as cortinas todas abertas para dar esta luz e mesmo assim faz-me confusão. Mesmo assim é difícil vocês verem este lado da minha cara, mesmo com luz, que eu tenho aqui luz. Mas pronto, olha, espero que consigam ver bem. Se não virem, pelo menos vejam este lado. Pronto, aqui está. Eu esqueci. Vou pôr, ainda vou pôr aqui fita cola, aqui a fazer para colocarmos mais tarde o eyeliner. Portanto, eu vou pôr aqui num estante, esqueci. Vocês já sabem aqui nesta zona, portanto, tirinhas pequeninas e eu vou então colocar. E um bocadinho do rímel. Esperem lá que isto não está bom. Pronto, agora sim vou... Fica a olhar muito esquisito, mas pronto. Vou juntar então até aqui. Agora vou... Isto é muito estranho. Vou usar agora esta sombra aqui mais... é um cinza muito escuro, quase preto. Vou fazer assim o formato de V ou de triângulo, como preferirem. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, baby I'll be moving on. Agora vou utilizar este cinzinho aqui mais clarinho e vou colocar de novo na pálpebra móvel, porque agora fizemos uma basezinha e agora está muito escuro. Vou dar um pouco mais de brilho. Agora vou então experimentar pôr um pouco de purpurina e vou usar um bocadinho nada. Porque este é rosa. Isto é super antigo, ainda eu andava na dança colar. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Vou usar o preto de novo para marcar aqui um pouco mais. Bem, até agora aguenta-se, mas não sei se aguento. Vou ser sincera, não sei se aguenta o resto da noite. Já está tudo cheio de purpurina. Mas até que fica giro, vejam bem. Só aqui, assim um pouquinho. Vamos experimentar do outro lado agora. Eu estou a usar aqui um gloss que é da Cien, da marca do Lidl também. Bem, entretanto a máquina parou de gravar, mas aquilo que eu estava a fazer era a pôr um bocadinho mais de gloss e agora basicamente se calhar o gloss já foi à vida. Não, ainda cá está. Vocês não têm noção, isto é só
glitter agora aqui. Já estou cheia de glitter na cara. Pronto, acho que vai ficar assim. Isto não está lá muito bem esfumado, acho eu, mas eu acho que até fica giro assim. Não sei, digam-me aí nos comentários se vocês estão a gostar ou não. Eu estou basicamente mesmo a descobrir a maquilhagem com purpurinas porque não faço ideia que isto seja. Vou colocar aqui mais um bocado que já está a ir embora. Quanto a isto, eu já comprei há muitos anos mesmo, que eu usava quando ia a espetáculos de hip hop. Para quem não sabe, fica já a saber que eu dancei hip hop durante alguns tempos, alguns anos, digamos assim. E pronto, olhem, é o que sobrou disso. E sobrou algum jeitinho para dançar, digo eu, não sei. E pronto. Eu acho que vou dar por encerrado aqui os olhos. Vou colocar um pouco de eyeliner, muito fininho, porque isto já dá assim uma chamativa ao olho, portanto só aqui revientar as pestanas e aqui um bocadinho de gatinho. Vou experimentar e se não conseguirem ver, olha, desculpe, também não é muito bom. O meu eyeliner. Time's forever frozen still, so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Eyeliner no olho. Eu não sei como é que está o eyeliner, porque eu não vejo, mas pronto. Bem, já consegui tirar os brilhantes, mas tive de tirar esta parte aqui de baixo, a maquilhagem com toalhitas desmaquilhantes. Depois, entretanto, já faço, agora percebo porque é que elas fazem primeiro os olhos e depois, então, a base. Vou só colocar pestanas, rímel, não é pestanas, porque eu não sei pôr, essa é outra coisa. Provavelmente não aconselho andarem com isto. Ou então comprarem um primer de sombras e um glitter em gel, ou lá como é que se diz. Agora vou passar um bocadinho de creme e de base novamente, só para aqui para baixo. Agora vou só colocar um pó compacto, que este é o Soft Focus Compact no número 3, é da Kiko, e é este aqui. Este aqui já está no fim também, já não uso há uns tempos. Vou usar este pincel aqui da Estée Lauder, vou fazer assim, e agora vou passar na cara. Não. Agora vou colocar o bronzer, que eu utilizo este aqui, Browsing Powder, que é da H&M, é antigo já, e vou usar este pincel da Miomer. Passar assim, é nestes tons, e vou colocar assim, aqui, aqui e aqui. E agora vou utilizar este blush, que é o da Bourjois, Pastel Lumière Bruno Rosé, que é o número 69. Tem este tom aqui rosa velho, rosa queimado, como vocês já conhecem. Vou utilizar o mesmo pincel. Pronto, e agora para não ser um vermelho, visto que já temos um bocadinho o olho assim, tchanã, vou utilizar este batom aqui, vou preencher e fica assim. E pronto, o que é este? Peço desculpa por alguma coisa, não ficou assim como eu pensava que ia ficar, está assim um bocadinho menos de um lado, mas pronto. Espero que tenham gostado, este é o look final. Eu não sei se o vou usar, se o vou tirar e só faço sombras normais,
logo vejo à noite. Espero que tenham gostado. A sério. Acho que o melhor é mesmo comprarem um primer de sombras ou então a sombra tipo em gel, ou lá como é que se diz. E eu espero que mesmo que tenham gostado, tenham um ótimo ano, uma ótima passagem de ano e não se esqueçam de deixar um like, comentar e, como é óbvio, de partilhar o canal e de me seguir nas outras minhas plataformas. Um beijinho a todos e muito bom ano 2016. Tchau!